Recordações. O senhor Leonardo era trabalhador ativo da Cidade da Luz, até que as recordações do passado afloraram em sua mente com maior intensidade. Eram flashes de recordações isoladas, uma angústia que ele não sabia definir. Um espírito, por mais equilibrado entre os desencarnados, não é um espírito perfeito. A quase totalidade dos espíritos que reencarnam aqui na Terra são espíritos endividados com forte compromisso moral. Mesmo os espíritos conscientes que vêm com missão definida, mesmo eles possuem compromisso adquirido em outras vidas. Então, o senhor Leonardo, aqui na história nossa, o senhor Leonardo é o pai de Pedro, de Bruno, de Aninha. Ele era um trabalhador espiritual. Só que mesmo sendo um trabalhador espiritual, nós temos que lembrar que nós temos um passado. E esse passado nos é oculto, por misericórdia de Deus. Porque se a gente se lembrasse de tudo que a gente fez de errado, de todas as pessoas que a gente prejudicou, isso iria tolir a nossa iniciativa. Iríamos sentir envergonhado e deixar passar inúmeras oportunidades. E quis Deus por bem que a gente perdesse a memória. O espírito, alma plena, o ser maior, ao passar um tempo no mundo espiritual, como conseguir vencer as dificuldades da matéria, de pouco a pouco ele vai recordando o passado. E diante do que ele conhece do seu próprio passado, ele tem maior habilidade para planejar o futuro. Então ele escolhe o que ele vai fazer, como ele vai fazer, e na maioria dos casos a pessoa escolhe consertar os erros do passado. Antes de cumprir missões, antes de fazer qualquer outra coisa, a maioria dos espíritos que se recorda que prejudicou alguém, que deixou uma dívida, que afetou emocionalmente alguém, a maioria dos espíritos que começam a galgar o caminho da luz, ele volta à Terra, renasce para consertar os erros que ele fez. Acontece que na medida que o espírito evolui, de pouco a pouco ele vai desenvolvendo a capacidade de recordar o passado. Nessa condição, ele dispõe de mais possibilidades de planejar o futuro e reparar os erros de outras encarnações. Veja bem, a maioria dos habitantes da Terra ainda se encontram na infância espiritual. Nessa condição, não tem preparo psicológico para lembrar as atrocidades que praticou, a quantos enganou e quantos iludiu, e os vícios que adquiriu em outras encarnações. Assim, a grande maioria encontra no esquecimento do passado a oportunidade de um novo começo. O esquecimento do passado é a misericórdia divina atuando em nossas vidas. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Já tinha passado um certo tempo, eu nem recordava do que estava aqui. Eu estou relendo um texto que eu escrevi há muito tempo. Tem que terminar a revisão para até publicar. Mas de qualquer forma, essa ideia que a grande maioria de nós somos como crianças que estamos encarnados, fazendo o nosso desenvolvimento e não temos perfeita noção de tudo que foi o nosso passado e o que será o nosso futuro. Então a grande maioria é de espírito que dorme, espíritos inconscientes. Chega um dia, porém, que o espírito vai adquirindo maior lucidez e o próprio passado chama-lhe a atenção e o espírito clama por reparar certas faltas. Vou dar alguns exemplos. O homem que recorda que induziu uma pessoa ao vício, que levou uma pessoa a atentar contra a própria vida, que enganou mulheres para logo depois as conduzir para o meretrício, pode pedir uma nova encarnação a fim de ajudar os viciados que ele mesmo iniciou a vencer o vício. Pode vir como um pai dos que ele conduziu ao suicídio. Pode vir como responsável por aquelas mulheres que ele induziu ao mau caminho. Então, à medida que a gente vai recordando do passado, e se a gente sabe que fez um monte de coisa errada, o que nós fazemos? O que ele faz? O que o espírito que já adquiriu uma lucidez faz? Ele vai pedir para reencarnar, aceitando aquelas pessoas como filho, principalmente como filho, aquelas pessoas que ele levou ao vício, que ele levou para o meretrício, né, para a prostituição, que levou para a pessoa para o mau caminho.
Então, ele, ciente de que ele prejudicou muita gente, ele vai botar debaixo das asas, no mesmo teto, vai ser o pai de uma grande família de espíritos problemáticos. Eu falo pai, mas entendo também mãe. Tanto a mulher como o homem têm compromissos e nasce justamente em família para que possamos juntos uns ajudar os outros e também para que aqueles que prejudicaram os outros tenham oportunidade de pagar os débitos, de consertar o mal que fazemos. Aqui eu estou focando mais no que? No espírito já lúcido, aquele que já sabe que errou e tenta consertar os erros. A grande maioria é jogada aqui na Terra na ignorância. Assim a gente nem sequer tem por intuição a vontade de ajudar. Pelo contrário, a gente encontra muitas vezes o ódio dentro da família. Sem saber que o ódio, de certa forma, nós também geramos. Nós fomos o responsável pelo ódio das pessoas lá no passado, porque a gente prejudicou pessoas e agora Deus permite, por bem, que nasçamos junto da família para reconciliar, para amar, para perdoar. Agora, um espírito que já evoluiu o suficiente, que tem condição de já juntar para perto de si aqueles que prejudicou, já é um espírito mais iluminado, porém endividado. E ele faz isso por amor, por respeito, por vergonha. Tem que confessar, eles fazem por vergonha também, porque em determinado momento no passado eles prejudicaram alguém, levaram alguém ao suicídio, ao vício. Então mesmo os espíritos eleitos de escola, os espíritos santos, os homens santos que a gente considera, todos nós aqui, todos nós lá, temos um passado e esse passado não é perfeito. Então, por estar aqui, nós temos que agradecer sempre a Deus a oportunidade do nascimento, de estar encarnado, porque aqui a gente estuda, aqui a gente trabalha, aqui a gente convive com quem a gente ama e a gente convive com aqueles que nós odiamos. Mas se a gente está junto daquele que nós odiamos, é porque, pela graça divina, pela bondade divina, temos a oportunidade de aprender a amar, respeitar e valorizar todo mundo, transformando o ódio em amor. E é principalmente por isso que a gente nasce em família. Em alguns casos não é necessário tal recordação para que o algoz e vítima se reencontrem na romagem terrena. Nesse caso, quem promove tal encontro são os nossos amigos espirituais. Se o culpado honra com o compromisso, não abandona a vítima, mas ao contrário, faz de tudo em benefício de quem ele prejudicou. Esse culpado sairá redimido da encarnação e terá ajudado a vítima a sair do desequilíbrio do qual foi induzido. Então, quando o espírito não tem condição plena de escolher o futuro, escolher a família, quem escolhe são os espíritos amigos nossos. E se o espírito que encarna com compromisso, ele aproveita a oportunidade de crescer espiritualmente, de evoluir espiritualmente, ele sai dessa encarnação redimido, pagando o débito que ele adquiriu em vidas passadas. Então, é sempre bom tratarmos bem todas as pessoas, porque nós não sabemos quem é aquela pessoa que está na nossa família, aquela pessoa que nos irrita, aquela pessoa que tem um problema sério, que hoje Deus coloca na nossa vida para que a gente ajude. Então, quando a gente pensa assim, que o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo tem problema de vício, tem problema de droga, tem problema de álcool, não vamos simplesmente desejar se livrar deles, porque esse é o caminho fácil, é o caminho largo que Jesus fala. Evitai o caminho largo, mas sim buscai o caminho estreito que passa pela porta estreita, que leva à salvação. E qual é o caminho estreito? É o da paciência, da tolerância, do respeito, do amor ao próximo, a ponto de ajudar o próximo a vencer os vícios. Esse é o caminho estreito. E é muito difícil ter tolerância com alguém que nos perturba dentro de casa, que a gente quer até matar, se fosse possível. Mesmo assim, se está na nossa casa, vamos agradecer a Deus, porque se ele está ou ela está, não importa, é a oportunidade que temos de tentar melhorar o nosso relacionamento. O mínimo é tratar bem, é ser respeitado e respeitar, é o mínimo.
E se nós, além disso, além de criar o laço de carinho, de amizade, conseguirmos ajudar outra pessoa a vencer os vícios, os defeitos, melhor ainda. Nós teremos ganho a encarnação. Agora, quando fugimos de nossos compromissos, difícil será a nossa encarnação, pois nós veremos em outra vida com os mesmos compromissos e não será em apenas uma vida que reencarnaremos com aqueles que prejudicamos, e o mesmo sofrimento se repetirá até que os participantes desse estranho enredo evoluam e sigam adiante na estrada da vida. Então, se a gente ignora o compromisso que temos, se a gente passa pela porta larga, andando pela estrada larga da preguiça, do deixar que Deus decida e não fazer nada pelo próximo, se não fizermos nada pela gente, aqueles dramas que a gente enfrenta hoje, nós vamos enfrentar amanhã, porque serão as mesmas pessoas que nós vamos reencarnar. No mundo espiritual, nós pertencemos a uma família espiritual, ou seja, aqui nós temos a oportunidade da reencarnação. Com quem que a gente reencarna? Com os mesmos espíritos que nascemos e renascemos inúmeras vezes no passado. Sempre são os mesmos? Não, vai vir gente de fora, mas a troca é pequena. Nós estamos em pequenos clãs, pequenos grupos espirituais. Nós pertencemos a pequenas famílias que nascem juntas porque têm compromisso uns com os outros. Então vamos aproveitar para fazer o que temos que fazer agora, para não precisar voltar na outra vida e passar pela mesma situação. Então, se tivermos que assumir um filho, assumamos um filho. Se tivermos de ajudar uma pessoa alcoolizada, drogada, vamos ajudar. Vamos ver a nossa vida que cada um tem a sua própria missão, sua própria cruz, como dizem alguns. Então, cada um de nós tem o seu próprio compromisso. Então, diante desse compromisso que nós temos, que é intransferível, a gente não pode jogar para outra pessoa, vamos resolver nossos pequenos problemas, porque se não resolvermos, se ignorarmos, se abandonarmos, nós vamos renascer. E adivinha com quem? Com aquelas mesmas pessoas que nós prejudicamos. E a gente vai reviver o mesmo drama, encarnação até outra encarnação, até resolver o drama, compromisso. Então vamos já nos iluminar, vamos conquistar o nosso equilíbrio pessoal, porque no momento certo a gente pode dizer, eu já não quero nem mesmo reencarnar, porque eu já estou tão evoluído que não preciso renascer, mas a minha parte eu fiz. Então isso que a gente tem que ter consciência, fazer logo a nossa parte, fazer bem feito, perdoar quem temos que perdoar, ajudar quem temos que ajudar, para podermos seguir em frente com liberdade. E quando eu falo seguir em frente, é até do planeta Terra. Aqueles espíritos que já conseguiram evolução suficiente, não tem nenhum compromisso na Terra, ajudou, fez a sua parte, o outro não evoluiu porque não quis, o outro não evoluiu porque não nos perdoou, o outro vai permanecer aqui. Mas nós que já perdoamos, já fizemos tudo o que fosse possível pelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, nós teremos o quê? Uma liberdade de permanecer aqui na Terra em missão, que pode ser espiritual ou material, ou ir para outros planetas. O que impede? O planeta Terra não é a única morada espiritual. O universo, Jesus fala, a casa do meu Pai tem muitas moradas. O universo tem diversos planetas. O universo tem diversas dimensões espirituais. E nós podemos ir para uma dimensão espiritual e de lá evoluir cada vez mais. Nós não precisamos necessariamente reencarnar. Só reencarna aqui na Terra quem tem compromisso, quem não aprendeu o que tinha de aprender, quem não ajudou quem tinha de ajudar, esse vai precisar reencarnar. Hoje, deu tempo de ensaiar? Então tá. Preciso ainda, meu tempo aqui é 18h48, então eu preciso pelo menos aí mais uns 15 minutos. Um compromisso adquirido é um compromisso repetido. Essa é a razão porque alguns espíritos têm sofrimentos parecidos em diversas encarnações,
Em vez de reparar um erro adquirido, adquirem outro compromisso que os obriga a maior penúria. Na Terra, o planeta Terra funciona em ciclos de evolução, ciclos de aprendizado. Se eu não aprendo, o que acontece? Eu estou matriculado na escola e não aprendo, eu reprovo de ano. E aí no ano que vem, em vez de eu ir para a 7ª série, em vez de ir na 8ª série, eu volto a fazer a mesma série que eu fiz antes. Eu volto para a minha 5ª série, fico na 5ª série até passar, até ser aprovado. Então, na vida aqui na Terra, na escola da vida daqui da Terra, se eu não aprendi a lição, eu repito a lição. E essa repetição pode ser ainda nesta vida, ou seja, uma pessoa que casa e recasa com um e outro que tem o mesmo perfil, né? A pessoa é agressiva, só consegue casar com pessoas agressivas, só consegue encontrar pessoas endividadas. Então, o perfil nosso é com esse tipo de compromisso. Então, se a gente só encontra na vida pessoa alcoolizada, drogada, que tem problema de vício, é porque nós ainda não vencemos o nosso compromisso nessa área. E Deus coloca na nossa vida pessoas iguais ao nosso compromisso, para a gente aprender a ter tolerância, paciência, dignidade, respeito e aprender a ajudar o próximo. Se não conseguirmos resolver aqui na Terra, tivemos inúmeras oportunidades, nós vamos ter outra oportunidade em outra encarnação. E as histórias serão parecidas. Não serão a mesma história, mas um enredo muito parecido. É um processo de repetição. Enquanto não aprendermos a lição, repetimos a lição. Se a vítima se conserta e evolui, mas o algoz não acompanha tal evolução, outros sofredores tomam o lugar das vítimas e o ciclo continua até que o algoz não tenha mais nada a consertar. Ou seja, quando ele estiver em paz com a sua consciência. Enquanto estivermos com a consciência pesada, nós vamos pagar até o último centil. Não tem como fugir da lei divina. Compromisso adquirido é um compromisso que a gente vai ter que enfrentar. Podemos adiar por um tempo indeterminado, mas um dia a gente vai ter que enfrentar aquela pessoa que a gente bateu, feriu, magoou, aquela pessoa que a gente roubou, matou, traiu. Nós vamos ter que enfrentar. A vida vai nos cobrar isso. E a gente vai reparar prejuízos que causamos e outras pessoas virão até nós pedir perdão, nos auxiliar, pagar as dívidas que eles adquiriram. Então isso é da justiça divina. A nossa culpa só será paga quando adquirirmos 3 níveis de perdão. 3 níveis de perdão. O primeiro nível é o perdão da vítima. A pessoa vai ter que nos perdoar. Eu bati em alguém, eu feri alguém. Enquanto esta pessoa não me perdoar, eu não estarei quite com a dívida. O segundo é o auto-perdão. Eu tenho que me perdoar também, porque às vezes eu faço mal para alguém. A pessoa até me perdoa, mas eu fico com aquela mágoa, com aquela consciência pesada. Então eu não adquiri o perdão, o auto-perdão, porque ainda tem uma mágoa dentro de mim, uma consciência pesada, uma vergonha dentro de mim. Para eu atingir o pleno perdão, a pessoa tem que me perdoar e eu tenho que me perdoar. E o terceiro é o perdão divino. Olha só, ainda tem um perdão divino. Enquanto a vítima tiver alguma coisa contra nós, ainda mantemos o compromisso com essa pessoa. Não basta a vítima nos perdoar, pois a vítima pode evoluir e seguir o seu caminho, mas se não perdoarmos a nós mesmos, continuamos compromissados conosco mesmo e sofreremos as consequências de nossa falta de perdão. Finalmente, perante Deus e os espíritos amigos, enquanto não passarmos pela prova, continuaremos devendo perante o tribunal do Altíssimo. Logicamente, o que eu falo aqui nada mais é do que alegoria. O que quero dizer é que somos tratados em nosso aprendizado. Um espírito mesmo vencedor de si mesmo passará por situações parecidas, as quais o levaram ao erro de outras vidas.
para testá-lo em seu aprendizado, se ele for capaz de escolher o bom caminho, em vez de seguir pela inércia ou pelo caminho fácil. Aí sim ele terá adquirido completa liberdade. Estas são as provas da vida. Então, temos 3 níveis de perdão: o perdão da vítima, o auto-perdão e o perdão divino. Que perdão divino é esse? São os testes, a prova que é cobrado de nós do nosso comportamento. Vamos imaginar, eu tenho um vício de roubo, não posso ver um dinheiro que vou lá e pego. O que Deus faz? Me põe para pagar aquele dinheiro que eu roubei de alguém. A pessoa tem que me perdoar e eu tenho que reparar esta falta. Eu tenho que me perdoar porque fui um criminoso. Então, na minha consciência, eu tenho que sentir vergonha. Por que eu tenho que sentir vergonha? Porque a partir do momento que dói em mim, na minha consciência, eu me modifico. Enquanto uma pessoa não admite para si mesma que tem um defeito, que tem um erro, que tem um vício, ela não sai do vício. Enquanto ela não admite para si mesma que tem um problema do roubo, ela não vence o roubo. Então esta é uma lei divina. Nós temos que ser perdoado pela vítima e temos de ser perdoado por nós mesmos. E o terceiro, Deus vai nos testar. E como Ele nos testa? Vai colocar cada um de nós em situação parecida para ver se a gente aprendeu a lição. Se a gente vai pelo caminho fácil de ignorar o problema e seguir em frente, o problema não é meu, seguir em frente, ou se a gente vai assumir o compromisso e vai resgatar a nossa falta do passado. Perdão da vítima, auto-perdão e o perdão divino são as provas que a gente passa. Terminando. Antes de nascer, o senhor Leonardo sentiu a angústia dos crimes do passado e recordações isoladas o perturbaram a um ponto que ele que uma estranha melancolia o desequilibrava. Foi então que ele foi aconselhado a procurar técnicos do esclarecimento, a fim de encontrar no passado a razão dos sofrimentos presentes. Então, antes de nascer, antes dele ser pai dos filhos de Ana, de Pedro, de Bruno, ele no mundo espiritual, na cidade da luz, como trabalhador espiritual, ele sentiu uma angústia, uma opressão, uma melancolia que ele não sabia explicar a razão. E aí ele foi aconselhado a procurar especialistas na área médica. Mas na área médica e espiritual, as doenças nossas são da consciência, ou seja, da recordação do passado. Então ele teria de recordar o passado para que ele pudesse entender a causa do próprio sofrimento. Após algumas reuniões de aconselhamento, ele recebeu um livro contendo 600 páginas de anotações referentes às 2 últimas encarnações, 300 para cada um livro normal, um romance. O trabalho dele seria estudar e meditar sobre a própria vida. Ele não estaria recordando o passado, mas estava lendo a memória do passado, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como se fosse um romance. Ele sabia que era. Por isso que ele tinha de ler com cuidado, porque cada página que ele lia, ele sentia um peso, uma opressão, uma dor, né? Porque ele sabia, ele se identificava com aquele escrito. Então ele recebeu 300 páginas de uma encarnação, 300 páginas de outra encarnação, para que ele se preparasse para adquirir a memória das vidas passadas. Em um processo de autodescobrimento, temos que encontrar a realidade, temos que encarar a realidade, assumir erros praticados e corrigir esses mesmos erros. A leitura das recordações do passado é o primeiro passo para preparar o espírito para uma regressão de memória. É um processo terapêutico que leva o espírito a grandes conflitos. Tal recordação o prepara a enfrentar futuros desafios. É um processo moroso, justamente para dar tempo necessário ao espírito compreender o trabalho trabalho de cada informação. Então, no mundo espiritual não se dá saltos, não se muda de uma hora para outra. A evolução é lenta, a evolução emocional também é lenta. Isso significa que quando a pessoa vai evoluir lá, é dado para ele a oportunidade dele
crescer espiritualmente, se preparar para enfrentar os desafios. O Sr. Leonardo recebeu os livros e tinha o trabalho de ler calmamente, analisar calmamente cada situação, controlar a emoção, porque se ele descontrolasse, ele poderia ir para as regiões umbralinas e trevosas, dada a mágoa, dado o sofrimento, dada a consequência do mal que fazemos a outras pessoas. Como falei, o conhecimento do passado não é fundamental para a nossa evolução. Analisamos o que somos hoje, temos uma ideia do que fomos ontem. As nossas inclinações para os erros já é o bastante, para que compreendamos o que temos a corrigir. Não é preciso ter a consciência culpada para evitar o erro. A busca da perfeição deve ser uma constante, tá? Então, vocês querem saber quem foi você no passado? O João? Não, dá, pode continuar aí. Então, se a gente quer saber quem que nós fomos no passado, basta olhar a nossa vida atual. O que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa com vício? Quais são os meus vícios? Não precisa nem ter muita inteligência para saber que o vício vem de uma outra encarnação. Os defeitos nossos vêm de outra encarnação. As vantagens que temos, a habilidade de costurar, de cozer, de fazer um bolo, de capinar um lote, de levantar uma parede, todas as nossas habilidades também são fruto do nosso aprendizado de outras vidas. Então não precisa necessariamente recordar o passado para saber quem somos e o que nós precisamos corrigir. Basta ter a consciência para analisar o que temos de ter feito e o que nós temos de acerto e tentar corrigir na medida do possível os defeitos e voltar a acertar no que a gente já está acertando. Para terminar, após a leitura dos acontecimentos, após a leitura dos aconselhamentos e de um trabalho de fortalecimento emocional, Sr. Leonardo optou por um novo nascimento, no qual receberia os antigos desafetos em um período de poucos anos, a fim de encaminhá-los para o bom caminho. O Sr. Leonardo então definiu: já que eu sou muito compromissado, eu vou renascer. Mas ele já é um espírito um pouco mais evoluído, então ele não precisa ficar com aqueles desafetos, não precisa ficar encarnado aqui por muito tempo. Qual o tempo que ele precisa? Primeiro, para ele se transformar numa pessoa adulta. Segundo, para que ele pudesse casar. E terceiro, para que ele permitisse o nascimento dos filhos. Era esse o período que ele precisa. Por isso que a vida do Sr. Leonardo é curta, não é uma vida longa. Deixa eu terminar aqui. Pedro aceitou o novo compromisso e estava disposto a melhorar. Já Bruno conservava profunda aversão contra o pai e só não tiveram maior conflito graças à intervenção da mãe. Ela sempre soube como acalmar os ânimos e conduzir Bruno para o equilíbrio espiritual. Então o nascimento daqueles filhos foram planejados. Pedro e Bruno tinham compromisso com o Sr. Leonardo, odiavam o Sr. Leonardo. O Bruno já tinha evoluído um pouquinho mais, já tinha perdoado o pai. Porém, pelo passado deles, era necessário que ele viesse junto da família, Pedro, para que o Pedro pudesse acabar com as arestas, ainda um rancinho do passado. Já Bruno não, era inimigo do pai. E Bruno, para que ele renascesse, foi necessário o convencimento. E quem intermediou foi a mãe, a dona Lia. Uma mulher de fé, não é? Mulher de fé, de fibra, de força de vontade, de caráter. Então observa só, o casal já tinha nascido, já estava compromissado, já ia começar a nascer os filhos. No mundo espiritual já tinha sido planejado esse nascimento, mas os espíritos, chegando à época do nascimento, os espíritos foram avisados. Um aceitou, Pedro, o outro recusou, o Bruno. Só aceitou porque quem seria a mãe seria a dona Lia. Igualmente, dona Lia não era perfeita, mas era um espírito que veio com a missão junto às ciências e depois nasceu Aninha, um espírito que assumiu o compromisso de divulgar a verdade por todos os meios
ao seu alcance. Aninha era um espírito ligado a Dona Lia. Aninha não tinha compromisso com ninguém, ela tinha apenas amizade. Quem era o compromisso kármico da família era Pedro e Bruno. Esses precisavam nascer. A Aninha aproveitou a carona. Ela tinha de fazer um trabalho aqui na Terra, tinha de trabalhar a ciência. E ela precisava de uma mãe. Quem é a melhor mãe do que uma amiga? Então ela nasceu para aproveitar a oportunidade do nascimento. Não é um espírito compromissado. Então na Terra a gente tem aqueles espíritos um pouco mais evoluídos, que tem rixa conosco, tem briga com a gente, mas aceitam nascer junto para tirar as arestas, para que a gente possa se melhorar. Nasce junto com a gente verdadeiros inimigos, e nasce aqueles espíritos de escola, espíritos bons, espíritos amigos, que aproveitam a carona, a oportunidade, porque eles têm algum compromisso, uma missão aqui na Terra. Aninha tinha missão aqui na Terra, tem missão aqui na Terra. Leonardo renasceu para apaziguar a própria consciência. A consciência de seu Leonardo estava pesada. Ele sabia que tinha prejudicado a vida desses dois filhos dele, Pedro e Bruno. Dona Lia veio em busca de maior aprendizado junto à ciência. Lia, a mãe, veio para estudar, veio para trabalhar e aceitou receber os filhos para ajudar o Leonardo. Pedro e Bruno renasceram constrangidos pelos compromissos anteriores. Aninha veio em missão de auxílio à humanidade. Cada um de nós nasce aqui por uma razão. Queira Deus que a gente venha aqui na Terra em missão e não por imposição sacrificial. Alguns passam aqui na Terra em dores e sofrimentos, porque na mente está desequilibrada, a mente está tumultuada e a pessoa vem com a revolta. E essa revolta faz com que a pessoa procure o que presta e o que não presta. E ela sofre porque ela quer a felicidade e não encontra. Porque a Terra para ela é dor e sofrimento. Outros já são espíritos mais evoluídos, aproveitam a oportunidade para trabalhar e estudar, para fazer amizades, para aproveitar a vida. E cada comida que come, dá até graças a Deus, porque é uma bênção estar aqui, comendo do alimento, bebendo da água fresca que Deus nos deu. É uma bênção a gente ter uma mãe, um pai, uma família. Mesmo que a família seja toda destrambelhada, mas é uma bênção. Quantos órfãos existem no mundo? Tem espíritos bons que sabem aproveitar a encarnação, porque não é a família que a incomoda, é o compromisso dela, com o objetivo dela que importa. E ela, observando o próprio objetivo dela, ela aproveita a família enquanto é necessário, continua ajudando a família depois que ela se afasta, porém a missão dela é outra. O compromisso não é familiar, o compromisso dela é com a ciência, com a música, com a matemática, com a escrita, com a poesia, com cuidar dos animais, enfim. Existem espíritos em vários níveis. Que Deus nos ilumine, nos abençoe para que a gente seja mais rápido possível daqueles espíritos conscientes que aproveitam a encarnação. Vamos fechar nossos olhos. Mestre amado Jesus, que a sua luz e bênção esteja conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos conduzindo para o bom caminho. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, que tenhamos paciência com aqueles que nos desequilibram, que tenhamos amor e perdão para eles, que possamos nos espelhar naqueles espíritos bons que servem de guia, de protetor, encarnado ou desencarnado para as nossas vidas. E assim, em nome de Deus, de Jesus e Maria, damos encerrada a nossa palestra de hoje. Muito obrigado.